Tradução e edificação. Meus queridos, eu quero tratar com vocês hoje a respeito da nossa ansiedade e também de quando nós nos frustramos, nós abandonamos. Então, nós abandonamos tudo. Então, se tratar tanto sobre ansiedade quanto ansiosidade. Existem muitas situações que nos fazem desistir de tudo e querer parar. Querer parar quando nós nem queremos mais, nós já paramos. Nós abandonamos tudo. Nós vivemos em um tempo. Ontem nós tivemos uma ministração aqui na Beit que tratou muito sobre isso. É uma geração de pessoas que são mais frágeis na sua mente, no seu coração. Isso tem afetado pessoas de todas as idades, mas a nova geração ela é mais. Porque o que acontece? Antigamente a vida era mais dura desde sempre. Então sempre os filhos era mais comum que o filho trabalhasse em casa desde muito pequenininho. O filho ele tinha que arrumar o quarto dele, o filho ele tinha que lavar a louça, o filho tinha que varrer a casa. Desde muito pequenininho, eu estava lendo num blog, nós estamos no período de Matsoto, e eu estava lendo sobre como eram as amassadeiras, né? Porque o povo de Israel teve que pegar as amassadeiras e os pães que ainda não tinham fermentado, colocar em panos e levar nas costas. Eu falei, puxa, como que era uma amassadeira? Eu nunca vi uma amassadeira daquele tempo, né? Nós temos hoje as amassadeiras elétricas, e eu fui pesquisar, dependendo, né? Não sei se era como naquela época, mas se você voltar a um pouco aí, a uns 30, 40 anos atrás, as amassadeiras antigas que se usava, dependendo da amassadeira, poderia ser um objeto grande, pesado. Por isso que está escrito que eles pegaram, colocaram nas costas, eu acredito inclusive que eram mais de uma pessoa para carregar aquilo, e saíram da terra do Egito. A vida era mais dura. As pessoas elas tinham que trabalhar mais. O pão ele era muito valorizado, as pessoas valorizavam o pão que chegava em casa. Uma das coisas que eu tenho o desafio de ensinar para um jovem e para uma criança é sobre gratidão. Porque nós vivemos em um tempo, dependendo do lugar, eu estou falando da minha realidade, onde nós temos com fartura, nunca nos faltou o alimento. Nós já vivemos lutas na área financeira, mas nunca nos faltou o alimento. Nunca nos faltou alimento, Baruch Hashem, por isso o Senhor sempre nos socorreu. Mas o tempo antigamente era um tempo mais difícil, né? Até para a pessoa que tinha fartura, dependendo de como ela vivia, eu moro hoje em um terreno que pertenceu às pessoas que o ex-dono do terreno, hoje falecido, ele faleceu com 100 anos, e ele que mais ou menos ali junto com os pais dele, preparou todo aquele terreno que nós moramos hoje. E ele teve que... eles não tinham água. Ele teve que furar poços ali, ele teve que encontrar uma fonte de água, uma rocha para poder furar, e nem sempre tinha água suficiente que brotava daquela mina. Então ele teve que furar 2 poços ali no terreno onde nós moramos. E é interessante porque desde que nós chegamos neste lugar, o filho deste dono, né, porque foi com o filho que nós arrendamos aquele terreno, ele falou assim, ei, como é que tá a água? Como vocês estão sobrevivendo? E eu falei, olha, nunca nos faltou água daquela rocha. Porque é literalmente de uma rocha, a mina é uma rocha. Eu falei, nunca nos faltou água daquela rocha. Nunca nos faltou água. O único tempo que faltou água para nós não é porque parou de brotar água da rocha. Foi porque criou uma raiz ali tem uma mangueira que sai da rocha. Essa mangueira vai para uma caixinha, e daquela caixinha sai mais uma outra mangueira que caminha ali muitos metros, bastante terreno. A pé dá uns 15 minutos a pé, caminha uns 15 minutos e chega na nossa casa. E uma vez parou de chegar água na nossa casa, eu acredito que muitos dos irmãos que escutaram o programa Raleiro nessa época vão se lembrar. E nós fomos até a fonte e descobrimos que um fiapo de grama que cai dentro daquela caixinha, ele vai brotar. E quando nós chegamos lá, tinha muito tempo que não visitavam aquele lugar, tinha pouco tempo que nós já havíamos mudado para lá, e tinha muito tempo que não visitavam, que não limpavam a caixinha. Quando nós abrimos, a caixa tinha uma raiz do formato da caixa inteira.
ela preencheu toda a caixa, e ela brotou por cerca de uns 5 metros mangueira adentro. Então, quando nós tiramos aquela raiz, ela veio um quadrado maciço de raiz. E depois nós tivemos que soprar para sair o restante dela que estava brotando na mangueira abaixo. Então, a água ela estava vindo, ela vinha, mas ela vinha por gotas, porque a raiz estava tapando todo o buraco, e aí descia gota, e o que não descia transbordava para a caixa, tanto que o lugar estava um brejo ali, onde fica até hoje a nossa caixinha d'água lá. Então, a vida, quando ele chegou, quando as pessoas chegaram, os primeiros habitantes daquele lugar chegaram, imagina, eles tiveram que preparar tudo isso. As pessoas plantavam antes, ainda mais em lugar onde era interior, não tinha mercado com facilidade como é hoje. Quem vive na cidade, eu estou com fome. A pessoa levanta e vai buscar alguma coisa no mercado, se ela tiver condições para isso. Mas antigamente não era assim. Eu estou com fome, a pessoa saía, às vezes ela tinha que andar muito para buscar alguma fruta no pé, ou ela tinha que preparar um animal, tinha que abater um animal, tinha que abater uma galinha, não sei, um frango ali, para poder assar. A vida era mais dura, a vida era mais laboriosa. Eu ainda, tratando um pouco do lugar que eu moro, a escola mais próxima, depois eu tenho que pegar a quantidade certa de metros, mas a escola mais próxima de nós é muito longe. É muito longe. Hoje, para uma pessoa normal, a pessoa fala, não dá para ir a pé. As pessoas de hoje falariam isso, não dá para nós irmos a pé. E depois eu descobri que o filho deste primeiro dono ali do terreno, coloco como primeiro dono, mas foram os pais dele que eram dono, mas ele, enfim, é a pessoa mais velha, dona do terreno. O filho dele, a pessoa que nos arrendou o terreno, ia a pé para a escola. Eu falei, você está brincando. Para eles era normal caminhar quilômetros todos os dias, 1, 2, 3, 4 vezes ao dia, né? Porque ida e volta, era normal, era comum as pessoas andarem muito, era comum as pessoas terem trabalhos braçais diariamente. Hoje em dia nós temos problemas de saúde por causa do trabalho braçal que nós não fazemos, por trabalhar assim sentado com vocês, e hoje eu trabalho muito na frente do computador. Eu tenho que me alongar, tenho que levantar, me alongar, eu tenho que fazer academia, senão trava tudo. Eu tenho que fazer algum exercício aeróbico para a saúde do meu coração, para a saúde dos meus pulmões, ainda mais eu que canto. Então, hoje a vida, ela trouxe muitas facilidades que cobraram o seu preço, cobraram um preço de saúde, né? Antigamente nós plantávamos o nosso alimento, e nós criávamos o gado ali, os animais que também serviam de alimento, e a refeição era mais saudável por causa disso. E hoje, por causa dos alimentos ultraprocessados, nós temos também a nossa saúde prejudicada. Então, antigamente, as pessoas eram mais fortes por natureza. Elas eram mais fortes por causa da vivência delas, não é? Falei por natureza porque elas já nasciam em um mundo que era mais duro, um mundo mais áspero. E a vida que nós levamos hoje nos fez pessoas mais frágeis em diversas áreas, e isso está piorando com o aumento da tecnologia, com o aumento do acesso à tecnologia, a crianças principalmente, que tinham de correr, tinham de brincar, cair, se machucar, né? Passar remedinho. Antigamente o metiolate ardia, irmãos. O metiolate ardia, né? Você que é dessa época se lembra o quanto ardia você passar metiolate na sua ferida. Era horrível, mas era o que curava. O negócio resolvia, ele ardia, mas ele resolvia. Eu me lembro o meu trauma, e era um negócio que manchava toda a pele, era um tempo mais difícil, né? E olha que eu não fui criado em sítio, por exemplo, eu não nasci em sítio, eu sempre fui criado em cidade, porém uma cidade mais, né, a cidade dos anos 90. Então, imagina a geração 2000, geração 2010, que cresceu sentado na frente do computador. Eu estava lendo com um crescente número de atentados. Eu estava lendo uma professora descrever isso. Ela falou a geração do quarto. Ela fala, nós temos a geração do quarto, uma geração depressiva, e que isso, no nome de Yeshua HaMashiach, nem vou usar esse termo, não vou falar geração depressiva, porque eu não estou profetizando isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, mas uma geração com grande índice de depressão, de suicídio, de atentado. É a geração do quarto. São as pessoas que não convivem ao vivo, elas se conversam atrás de uma tela, elas se protegem atrás de uma tela, e quando elas têm um convívio direto, um embate direto, elas se sentem
frágeis, elas, o mundo real tem consequências. Enquanto eu posso criar um perfil fake no Facebook e perseguir quem quer que seja, porque eu não vou ter que prestar contas, quando eu saio da minha casa, eu vejo que a vida não é bem assim, o mundo real tem consequências. E essa geração do quarto, as pessoas que passam o dia inteiro dentro do quarto, infelizmente, existe um grande índice de fragilidade. Eu vou colocar assim porque eu não quero que minha filha, que os nossos filhos sejam taxados como frágeis, mas que no nome de Yeshua HaMashiach você pai e você mãe, você irmão, possa orar e possa agir para que você seja forte e para que você crie pessoas fortes. Então, por conta de tudo isso, nós nos tornamos pessoas mais ansiosas e mais ociosas, porque ocioso porque talvez você tenha desistido, você não consegue empreender algo, você não consegue concluir aquilo que você inicia, você não consegue ser uma pessoa que começa algo e termina algo, você começa várias tarefas e não termina nenhuma delas, porque é tanta máquina na nossa vida que a gente começa a pensar igual um computador, onde se abre várias janelinhas e aquelas que estão demorando para carregar, porque nem todo processo na sua vida ele vai ser rápido, ele vai ser imediato, assim como nem toda página da internet vai carregar imediatamente, pelo menos não hoje, está cada vez mais rápida a internet, né? Mas na nossa vida não é bem assim. Às vezes o processo ele vai ficar lá processando e vai demorar mais tempo do que você imagina, mas você não pode pegar esses processos e fechar. O Eterno não faz isso. O Eterno não tira nos tira de processo. Ele deixa que vivemos e passemos pelos processos. Ele vai junto com você, inclusive. O Eterno não tirou o povo do deserto. 40 anos. Moshe ficou lá. Yehoshua ficou lá. Caleb ficou lá. 40 anos. Os processos nos ensinam. O Eterno não remove você de processos. E nós queremos que... O que a gente faz? Ligou uma página, demorou demais, fecha. Ah, mas na vida real não é assim, meu querido. E porque nós crescemos envoltos a isso, a processos que nós fechamos, que nós jogamos fora, nós descartamos, o que nós queremos fazer, queremos que aconteça com a nossa vida? Olha, estou passando por um processo, vou fechar ele. Nós temos nos tornado pessoas ansiosas e pessoas ociosas. Nós não queremos nada que dê trabalho demais. Nada que seja laborioso. Eu gosto dessa palavra. E esta canção trata de um aspecto tão importante do Eterno, claro, do Mashiach Yeshua, que eu e você precisamos imitar. Eu e você precisamos imitar. Que é no refrão quando diz o seguinte: quanto amor e quanta paciência que o Rei do Universo tem de esperar por nós. Ele espera por nós. Quanta humildade e quanta gentileza que o Rei da Glória espera por nós. Estou lendo a canção Roser Elecha, do Shilo Ben Rodo, nós estamos escutando aqui na rádio do Ministério Som do Céu. Ela tocou muito o meu coração. Porque eu vivi um tempo, algumas semanas atrás, onde eu me senti muito sozinho, muito abandonado. E eu falei assim: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu comecei a olhar para trás as coisas que eu renunciei, como se eu tivesse renunciado para homens. Eu fiz isso para o Senhor. E claro, também para servir meus irmãos. Eu falei: o que eu estou fazendo com a minha vida? E essa canção veio num momento tão importante, porque o Eterno, ele espera. O Eterno espera você e eu. Ele espera o tempo certo para falar comigo. Ele espera o tempo certo para tomar atitude na sua vida. Ele não te fala tudo para não desconfigurar a sua cabeça. Ele fala só aquilo que você pode suportar, não que ele não quisesse, mas ele sabe que você pode suportar. O Eterno é de uma gentileza, de uma humildade, que ele fala numa linguagem que nós podemos entender. Ele não sai falando um monte de termo técnico celestial que você não vai compreender. Ele reduz, ele diminui para você entender. O Mashiach Yeshua, ele diminuiu, ele abdicou de tudo para se tornar como nós somos, a nossa imagem. E o Eterno não teme desafios. Yeshua não teme desafios. Nós devemos sempre orar que não caiamos em tentações, mas saiba que processos, dificuldades, isso sempre haverão na sua vida. Sempre haverão. E nós não podemos estar debaixo deste jugo de uma geração que cada vez mais se tornou frágil, que surta.
que sai jogando tudo pro alto. Antigamente se surtava e tacava as coisas no chão. Hoje as pessoas surtam e vão matar alguém. Nós não podemos deixar que as nossas famílias sejam assim. Por isso que você, pai e mãe, não poupe seu filho da disciplina, porque o Eterno não te poupa de processos. Não poupe o seu filho de processos. Quantos pais, avó, fica de castigo, está de castigo uma semana, no segundo dia já liberou o filho do castigo. O Eterno não te poupa de processos. Não poupe seus filhos de processos. Não crie pessoas que desistem. E também, não crie seu filho sem amor. O amor está em primeiro lugar. Eu ouvi uma ilustração tão bonita, que é a ilustração do sanduíche, que é como se fosse o pão, a carne e depois o pão, né? E o pão seria a parte que você dá ali, que é a macia, que é a parte que você conversa, que você explica. Depois vem a carne, que é quando você disciplina a carne. É quando você bate na carne, você disciplina. E depois vem o pão de novo, que é quando você dá carinho, você acalenta, você abraça. Você tende a explicar todas as coisas. Nós não podemos deixar, meus irmãos, minhas irmãs, que a ansiedade, a ociosidade, essa questão multitarefas nos atinja e nos pare naquilo que o Senhor deseja. Seja fortalecido, não desista não. O Eterno não desiste de você. Ainda nessa canção, Ani Rosereleja, tem uma parte que eu gosto tanto, que foi a parte que me tocou da música. O Senhor espera, Ele nos espera, porque Ele deseja fazer isso. Até hoje Ele não desistiu. E aí, o que eu quero cantar para Ele. E agora eu estou começando a ver. Porque quando o Eterno toca a gente, parece que os nossos olhos... Não parece. Os nossos olhos se abrem. E aí nós começamos a ver o que Ele está fazendo. E agora eu comecei a ver. Como eles estão cantando agora. E que você passe a ver também. Você passe a ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Não se sinta sozinho. Não se sinta sozinha. Seja forte, prevaleça, processos vão vir. Processos vão vir. E eles sempre nos ensinam. Busque saber o que o Eterno quer te ensinar. No nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, meus irmãos.